Alright, então, malta, o que é que a gente estava a fazer? Olha Para que falta explorar. pôr a gravar. É verdade. É verdade, exatamente. Ganda Bem, também, Ricardo, pá. eu também não sei porque é que parei de gravar, que eu já estava cheio de misérias na outra gravação, portanto, para mim também era igual. Ficava logo tudo junto, né? Ficava logo tudo juntos, já que as misérias que ficaram no outro vídeo. Epá. Ai, fantástico. Mas pronto. Então, malta, o que é que eu queria dizer relativamente aqui ao sistema e o que é que eu queria fazer aqui convosco para nós podermos tentar corrigir aqui alguma parte neste caso do SQL injection. Deixa-me só aqui verificar uma componente só para ver se eu não me engano, porque isto eu já sei que me vou enganar com isto. Ora, blá blá blá, não é command injection que eu quero, era SQL injection, porque eu já sei que vai haver uma altura em que vou garantidamente enganar-me na parte da correção que eu nunca sei se aquilo é MySQL e Real Escape String ou se é só uh, MySQL Real Escape String, mas a gente já vai ver. Então, malta, o que é que nós vamos aproveitar para fazer? Tentar corrigir a tal falha de segurança da SQL injection que existia não, que existe ainda nestes parâmetros. E temos que verificar qual é que é basicamente a página que nós temos que editar, porque é assim, não se esqueçam do seguinte, quando nós estivermos a corrigir código, a forma de fazer isto, por exemplo, no ASPX é de uma maneira, no PHP há de ser de outra, em Python há de ser de outra forma, mas nós devemos sempre que possível tentar arranjar ali uma maneira de ver como é que se corrige ou como é que se evita SQL injection nas diferentes tecnologias, ok? Essa parte é uma das partes que fica para o vosso trabalho de casa, para vocês verem como é que, por exemplo, podem fazer para a ASPX. Ora, então o que é que eu vou fazer? Eu vou aproveitar e aqui diretamente do meu Kali, eu vou, portanto, fazer a autenticação no servidor dali do Bbox. Se vocês não quiserem estar a fazer isto a partir do Kali, dado que vocês têm o Windows 10 ou Windows 11 com o MOBA Xterm, vocês podem fazê-lo diretamente a partir do MOBA Xterm, ok? Ora, eu vou pôr aqui. Eu vou já mencionar aqui o tal Host Key, porque este é um sistema que eu acho que também já é antigo. Ora, desculpa lá, deixa-me só cá ver como é que isto se escrevia, memorizar isto é que está quieto. Ora, mover a janela para aqui. Ora, algorithms. Ora, e seria igual a, e acho que agora com o SSD menos, ora, tinha DSS. Ora então, o que é que eu vou fazer? Eu vou pôr, portanto, o B at 192, 168.78.145. Portanto, não se esqueçam de dar-lhe o utilizador do B e depois colocar o endereço de IP do Bbox, ok? Portanto, o IP para vocês vai ser diferente, mas eu vou. É porra, que a gente não é o SS, Não é o RSA. RSA. Isto é com cara. Há coisas que não sei porquê. Desculpa lá, já agora deixem-me só vir aqui à minha nota e trocar já aqui por RSA. Ok. Obrigado. Ora então, a password é bug, ok? Que é para nós podermos entrar ali no sistema. Portanto, é a tal situação do be bug. E o que é que nos interessa fazer? Esta é uma daquelas situações que, por exemplo, se vocês estiverem ligados aqui diretamente por SSH, como eu estou, vejam que se eu tentar carregar no Ctrl L para limpar o terminal, ele passa-se assim um bocado dos carretes e não faz nada.
E esta é daquelas raras exceções em que eu preciso fazer aquele export term igual a xterm. Se vocês estiverem a usar o MOBA xterm no Windows para aceder, vocês não precisam de fazer isto, ok? Isto é só se por acaso alguém estiver a fazer exatamente como eu estou a fazer, a aceder a partir daqui do Kali Linux. Ora Export o então, quê? o quê? Export o quê? O export term igual a xterm se estiverem a fazer isto diretamente a partir do Kali. Se estiverem a fazer a partir de MOBA xterm, não é necessário. Ok? Obrigado. Ora então, o que é que nós normalmente deveríamos de tentar fazer ou tentar verificar aqui no nosso sistema? Para já eu vou passar aqui para sudo su. A password para ir para root é bug também. Ok? Portanto, a password aqui nesta máquina é sempre bug. E eu só quero fazer aqui um update DB, que é para ele atualizar basicamente todos os indexes ali naquela máquina. E aquilo que eu quero procurar é precisamente aquele ficheiro que ali está. Ou seja, o meu objetivo é tentar perceber onde é que está localizado este SQLi underscore 6.php, que é para garantir que a gente consegue fazer alguma coisa disto e pelo menos corrigir a falha de segurança. Portanto, eu vou só copiar basicamente este texto que aqui está, porque isto é o que eu quero encontrar. E aquilo que eu vou colocar no terminal é precisamente o locate daquele ficheiro, porque eu não sei de cor onde é que as coisas estão. E vocês, quando estiverem a trabalhar, é normal que também não saibam exatamente diretamente onde é que as coisas possam estar. Mas assim que eu faço um locate daquele ficheiro, eu consigo ver, pá, olha, o ficheiro por acaso está aqui localizado nesta diretoria, em var www buap skli underscore 6.php. Eu sei que é esta a diretoria porque a outra que aqui está, do underscore back, isto é o fail-safe que o Bbox tem para depois poder basicamente restaurar todos os laboratórios caso seja necessário. Portanto, vamos editar este ficheiro que aqui está, portanto, este ficheiro que eu aqui tenho. Ora, copy, nano, portanto, e vou editar aquilo que ali está. O que eu vi, ele não tem o Nano, ele tem o Vim. Eu acabei de usar o nano, meu. Esse também. Eu também tinha acabado de mas- utilizar o Nano e ele mandou-me direto para o Vim. Que estranho. Meu, estou literalmente ali, GNU nano, meu. Também posso ter escrito mal, que é o mais provável. Queres confirmar? Não, não é preciso. N-A-N-O. Nano. Não escrevas Nuno, está bem? Nuno o gajo não vai dar. Nona também não. Não. Ai, Ave Maria. Ora, malta, quem é que aqui já tem experiência com PHP? Promissor. Isto é mesmo promissor, ok. Porreiro. Mas isto acaba por ser bom, porquê? Porque nós há muitas aplicações que existem que são mesmo desenvolvidas em PHP, e eu estou só aqui a fazer isto de propósito porque eu quero a aplicação do Point to Fix, que isto às vezes dá sempre jeito. E o que é que acontece? Sempre que vocês tenham uma aplicação de PHP, uma aplicação web desse estilo, o que é que vocês devem de ter aqui em consideração? Todas as aplicações web de PHP, tudo que for código, ou seja, código executável que o sistema deve de interpretar, normalmente começa sempre com o símbolo de maior do que, ter um ponto de interrogação e depois um PHP ali.
isto é a forma como começa, porque não se esqueçam do seguinte: o PHP basicamente vai ter o quê? Vai ter a parte de código que vocês podem ter e vai conter também as coisas típicas e estáticas da HTML. Ok? É a parte daqui do código que a gente quer editar, ou seja, há de estar alguma coisa dentro daqui de um símbolo menor do que, ponto de interrogação PHP, ou seja, o início de código PHP começa sempre com um bloco, portanto, com PHP e normalmente termina com um ponto de interrogação e o símbolo do maior do que. E estes blocos podem existir em qualquer parte do nosso documento, ok? Ou seja, eu posso ter um bloco de PHP, ter código de HTML normal, estático, e depois ter outros blocos de PHP lá pelo meio. Então, o que é que nós devemos ter aqui em atenção? Ele abre aqui a parte inicial, ele tem aqui uns includes, e vocês por acaso já trabalharam com Python, certo? E são especialistas em Python. Nós já Estes trabalhamos com Python, sim. são especialistas em Python. Portanto, estes includes em PHP é quase a mesma coisa que o tal import do Python, ok? Ou seja, o que é que acontece? Quando vocês têm aqui um include de qualquer coisa e depois veem, por exemplo, uma informação, security.php, não sei o que mais, o que é que ele está a fazer? Ele está a ir buscar estes ficheiros e está a tentar compilá-los todos dentro deste documento. Só que em vez de estarmos a pôr uma coisa gigantesca, epá, eu posso separar, por exemplo, epá, olha, parâmetros de segurança da aplicação vai para um ficheiro, epá, uns checks podem ir para outro ficheiro, epá, eu posso separar aquilo tudo e até ter um ficheiro, por exemplo, de conexões a base de dados e afins, pá, em sítios separados. E depois, normalmente, no início, eu posso fazer o quê? Epá, olha, posso meter tudo nos includes e o código fica mais apelativo, mais bonito para quem estiver a desenvolver a aplicação, ok? E assim nós focamos só naquilo que interessa, porque senão este bloco inteiro, onde nós temos estes includes todos, quer dizer, se eu não estivesse a fazer isto, então eu tinha que repetir o código que ali está para todas as páginas web, que era uma javardice autêntica. Então nós só escrevemos uma vez as funções da conexão e afins, epá, e fazemos o include nas páginas todas, ok? Portanto, se eu tiver uma Sim. página, pá, dos contactos, eu vou se calhar ter lá este include. Se eu tiver uma página do About Us, vai ter aqui um include. Se eu tiver uma página, sei lá, de um artigo qualquer, portanto, eu posso ter este include. E só preciso de escrever aquilo uma vez, que fica sempre guardado no ficheiro do connect.php, ok? Faz Include não sentido? era também no. Não sei se era o C ou se era o C. Se calhar são os dois. Se calhar também include. Que também pode ter um include. Acho A que era palavra, include. há uns que dizem import, outros dizem include, outros Sim, sim. dizem uma coisa assim qualquer dentro desse género, portanto, o que é normal. O que é que acontece aqui? Nós, quando. Agora, o problema é. Epá, eu estou a olhar para código. Ah, porra, como é que eu agora sei qual é que é o parâmetro que é vulnerável? Porque é assim, é verdade que a gente, quando viu. Desculpa lá, era aqui que eu queria vir. Quando a gente testou a aplicação, nós vimos que foi esta coisa do title, este parâmetro que estava aqui, que tinha a vulnerabilidade. Agora, o problema é como é que eu identifico isto dentro do código do PHP que nós temos aqui. Epá, por acaso, há uma coisa boa que nós normalmente devemos de procurar, que é o seguinte. Vamos supor que temos montes de parâmetros e afins. Qual é que é o tipo de envio? É post ou é get? Posso? Neste caso é post, não é? Normalmente, se a memória não me falha, que eu às vezes também fico assim com umas amnésias seletivas, todos os parâmetros que normalmente vão ser enviados por post vão ter um formato de símbolo do dólar, underscore, post, e depois vai ter abre parênteses e o nome do parâmetro que supostamente recebe o valor. E no nosso caso isto vai ser o tal title, que é aquilo que a aplicação vai enviar, certo? Quando eu fiz
ou quando eu tenho ali naquele pedido, title igual a Hulk, algures no meu código de PHP, eu vou ter uma coisa que se vai parecer com isto, que vai receber aquele valor do Hulk e há de fazer qualquer coisa, ou vai estar para a base de dados, ou fazer ali qualquer coisa. E então é este o tipo de parâmetro que a gente tem que procurar. Ou seja, ele normalmente até costuma estar, se calhar, mais cá para baixo. Portanto, ele tem aqui algumas coisas. Eu sei que há muito, muito código. Se calhar, se eu deixasse de ser atrasado mental, se calhar eu até podia ver. Está aqui à minha frente. Yeah. Eu até podia, até podia utilizar aqui a funcionalidade do search. Mas vejam aqui o seguinte: vocês veem aqui um símbolo do dólar, underscore post e o tal title, que é aquele parâmetro que a página envia, certo? Ou seja, quando o meu browser envia aquele pedido ou o texto que eu escrevi, o que é que acontece? A página web vai receber isto e aquilo que eu enviei, que neste caso era o Hulk, ou seja, era quase como se este bloco inteiro deixasse de existir. Isto agora ficava aquele texto do Hulk que eu tinha enviado. E vocês sabem que em termos de código, eu sempre disse que cada vez que vocês veem um sinal de igual, o valor que eu tiver aqui vai ser passado para a variável daquele lado, certo? Sim. Portanto, isto que aqui está com o símbolo do dólar a chamar title, isto é uma variável. É tal e qual como no PowerShell. Se vocês alguma vez trabalharam em PowerShell, aquele title é uma variável. Só que o que é que acontece? Vejam aqui o seguinte. Eu logo aqui embaixo tenho uma coisa a dizer SQL igual a select asterisk from movies where title like, tem ali um wildcard e depois tem aqui aquela variável dollar title. Este dollar title é que vai ser substituído pelo aquele tal Hulk que eu enviei. Ok? Problema. Este código toda a verdade não faz lembrar nada do código de Python que a gente desenvolveu há uns dias atrás. Aqui, só que em vez de ter os símbolos do mais e afins, basicamente o resto só tem para aqui assim uns pontos finais e por aí afora, mas sem tipo nenhuma formatação, sem nenhuma validação, sem nada. Isso Confirmo. concatena a mesma, né? Os pontos. Ou seja, é quase a mesma coisa, mas neste caso em código Python. Então qual é que era a ideia? A ideia é nós arranjarmos uma maneira de fazer a sanitização. Isto é uma palavra complicada às vezes de eu dizer. A sanitização desta coisa antes dela chegar ali. Ok? Isto é aquilo que a gente pretende. Então, o que é que nós podemos fazer? Eu vou dar só aqui um espaço entre estas coisas só para eu conseguir escrever aqui o meu código. E atenção que o PHP não tem não é fortemente indentado, ou seja, desde que o código esteja lá escrito e consiga javardar aqui um bocado a formatação. E a ideia é o seguinte: isto agora sendo um sistema mais antigo, eu acho que isto funciona da seguinte maneira. Portanto, eu vou dizer, eu vou guardar o title, esta variável. Eu sei que estou a pôr isto exatamente igual àquilo que está ali em cima, mas eu neste momento eu quero dizer é que quando alguma coisa for gravada aqui, em princípio já deve estar imunizado e já deve estar tudo tratadinho antes de ser processado pela query do SQL. E há uma coisa que se chama MySQL Real Escape String. Acho que é assim. Agora é melhor eu ir ao Google antes de fazer porcaria. Que isto é, portanto, PHP my real escape string antes que eu escreva aquilo mal. Ora, acho que é assim, porque eu agora não tenho a certeza se ele está a usar a versão mais recente ou se está a usar a versão mais antiga. Este parâmetro, ele basicamente faz o escape de tudo o que seja caracteres especiais, ou seja, se eu lhe passar plicas, aspas, maiores do que, menor do que, dollar signs e afins, tudo o que seja caracteres especiais, ele vai tentar imunizar todo o texto que eu enviar lá para dentro.
ok? Então é isto que eu vou tentar fazer. Portanto, o myRealEscapeString, portanto, vamos lá ver. Isto é uma função, portanto, eu tenho que abrir e fechar os parênteses. E cá dentro eu vou passar-lhe a própria variável. Ok? Então, como é que isto está a funcionar? Deixa-me só aqui tentar pôr os espaços que é para eu conseguir fazer os desenhos à vontade. A ideia é, o utilizador envia javardice, e a javardice é apanhada aqui por este $post. Ele guarda, imaginem queries que têm falhas e coisas que não deviam. Ele guarda para ali. O que é que acontece? A partir do momento que ele guarda a informação aqui, a próxima linha a executar, ele diz, olha, submete-me aqui a esta função aquilo que eu tenho no title, ou seja, imuniza-me tudo o que seja textos e plicas e aspas e parênteses e o caraças, e quando tu finalmente garantires que isso é tudo texto, então passa o texto para aqui. E depois, a partir daqui, é que eu vou enviar o resto da informação para a minha base de dados. Mas quando ele chegar cá em baixo, as plicas, as aspas e afins já são vistas apenas como texto e não como parâmetros de SQL. Faz sentido? Sim, Ou pelo pode menos essa é a atualizar Sim, ideia. faz a sentido. variável e a sanidade. É. Sim. Se isto não funcionar, eu tenho que fazer uma alteração ali onde diz MySQL, porque existe um outro parâmetro mais recente que é o MySQL e Real Escape String. Eu, como não sei se este já o utiliza o mais recente ou não, primeiro vamos experimentar com este, vamos verificar depois se funciona ou não, e depois sim a gente valida então e tenta depois correr o SQL Map. Portanto, eu vou guardar isto, ok? O route. Não falta um ponto e vírgula? Porra, ainda bem que me avisaste, cara, já estava a esquecer, isto é dar-nos a trabalhar com Python, ponto e vírgula no final, malta. Amém, obrigado. Ponto e vírgula no final, e ainda bem que me avisaste, ia, porra, já me ia esquecer disto, já ia dar barraca. É isso, obrigadinho. Anos e anos em Python depois dá nisto. Ora então, eu vou dar aqui isto, se calhar é capaz de não ser má ideia eu voltar aqui atrás e dar aqui um refresh. Portanto, agora o documento já expirou, mas tudo bem, não há problema. Eu vou aqui dar um refresh à página. Ora, eu estava então no post search, deixa-me só aqui confirmar, SQL i6. Portanto, primeiro eu só quero verificar se ele ainda trabalha, ok? E agora experimentar aqui meter uma plica e verificar se há alguma diferença. Portanto, ele aqui, Terminator, ele funciona, Terminator Salvation. Se eu meter aqui uma plica e tentar fazer o search, ele rebentou a dizer que tinha falha de SQL injection ou não? Ou falha de SQL syntax? Nope. Tão simples, né? Não. Ok? Portanto, nesta situação, lá está, é aquilo que eu estava a dizer. Eu não sabia se ele ainda estava a usar esta versão ou se estava a usar uma, mas se alguma vez vocês apanharem código de de PHP, aqui esta parte do MySQL pode ser necessário substituir por MySQL e de injection e depois o resto é tudo igual, ok? MySQL e por aí afora. E é uma linha de código. Mas claro, o facto de eu dizer e meter uma plica não quer dizer que a falha esteja resolvida e se calhar convém utilizar alguma coisa estilo SQL Map e verificar ou não. Que a gente se calhar pode utilizar. Eu não sei se a minha, porque a minha sessão provavelmente expirou. O que é que eu vou fazer? Eu vou só aproveitar, neste caso, um dos parâmetros que eu tinha mais recentes, porque provavelmente aqui o meu cookie de sessão já foi atualizado, ok?
porque entre o intervalo e afins, eventualmente a minha sessão caducou. Eu vou exportar isto novamente para ficheiro, e quando exportar isto para ficheiro, eu vou voltar a correr o SQL Map, mas com o meu novo request, para ver se o SQL Map consegue ou não rebentar ali com aquela parte da segurança. Ora, botão direito, copy to file, e agora aqui eu vou passar então para um request 3.txt. Isto eu só estou a pôr request 2, request 3, que é para distinguir os passos que eu estou a dar. Vou-lhe dar aqui o save. E agora vou fazer exatamente a mesma coisa que tinha feito com... se calhar mais vale abrir aqui uma sessão ao lado, que é para eu não estar a sair dali de propósito. Ora, portanto, com o SQL Map, "-r", portanto, o request 3, a mesma coisa, o risk há de ser igual a 3 e o level há de ser igual a 5, e tentar utilizar ali o DBS para ver se isto funciona ou não. Portanto, é utilizar exatamente o mesmo código que vocês já têm, só com um novo ficheiro de request. E, sério, meu, Depois ele está aí buscar. ele está a ir buscar a base de dados. Yeah. Porra. Ai, para lá, para lá. Espera lá. Vamos fazer um RM daquilo, né? Yeah. Yep. Desculpem lá. Tenho que copiar isto. Fazer aqui um remove desta coisa. Paste. Ora. Abrir, brá, 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 menos R. Desculpa lá que isto é. Pronto. RM, menos R. Blá, blá, blá. Que ele também ir buscar a caixa e eu não quero que ele vá buscar a caixa. Ora, vamos lá tentar correr isto novamente. Portanto, Pois é. eu só tentei remover o que é que eu estava em caixa. Ele estava aí buscar os resultados que já tinha visto. Que aqui uma maneira da bypass era, por exemplo, quer dizer, aqui neste caso não, né? Porque seria pôr a URL encoded, mas aquilo mete a percentagem e isso também corta, portanto. Em princípio, sim. Não quer dizer que vá ser perfeito, porque às vezes há coisas que conseguem passar, né? Às vezes há sempre formas de um gajo conseguir dar a volta aos mecanismos de segurança, mas eu estou a usar aqui o sistema automático e vocês estão a ver que o gajo ainda está a tentar martelar aquela treta e ver se consegue encontrar uma falha. Professor, Sim. teve que mudar as permissões do file do SQL e underscore 6 PHP? É que eu estou com dificuldades a gravar agora a alteração de código. É porque não abriste isso enquanto root. É que eu estou Ah, com. É que eu estou como é como que. root. Ok, ok, espera lá. Pois, É que faz dentro do sentido. Bbox eu estou como root, meu. Eu fiz o sudo su, entrei como root, depois é que eu Pois, fiz é. o update DB, o locate, e depois é que fui editar o ficheiro. Senão ele não deixa. Exato, ok, faz sentido. E depois é só fazer um SQL map para tipo dar copy file de um post que tenha feito no BWAP. É isso, né? Tecnicamente, sim. Ou seja, não te esqueças que aqui, em termos de código, ora, onde é que É está? só aquela linha. É só esta linha de código, ok? E Sim, depois, aquilo que eu fiz, portanto, ora, portanto, eu vou tentar ver. Pode ser que o gajo ainda consiga dar. Hum. Vejam que ele ali já está a dizer post parameter title does not seem to be injectable. Há uma diferença daquilo que eu tinha há bocadinho, não é? Portanto, já que nós estamos numa de ver a parte mais ou menos ofensiva, então também corrigimos a falha de segurança para garantir que ele realmente não fica aqui com estes problemas. Ok? E ele vai continuar aqui, porque ele já está a fazer testes também para outras bases de dados e ainda não parou. Portanto, há uma diferença significativa daquilo que nós tínhamos há bocadinho. Ok? Desafio agora aqui para vocês, porque eu acho que já devem estar a perceber que ele ainda não conseguiu lá chegar.
Eu posso deixar-o estar aqui, tranquilamente. Mas agora tenho o desafio para vocês é qual? Isto foi para o post. Pá, então e aquela do Injection Get Search? Porque esta do Injection Get Search, isto também tinha aquela falha, não é? Vocês conseguem corrigir esta deste ficheiro do SQL e _1 PHP? Ou não? Vamos experimentar. Yes. Conseguem experimentar? Esta é fácil, não é? É quase da mesma lógica. Só que qual é que é o pedido? Ou como é que é o pedido feito? É no get. Por get. Então, É se get, o, yeah. então, se eu antes disse que aquilo era $_post nos pedidos do post, será que este é o $_get? Faz sentido. Calhar faz sentido, não é? Isto ele vem tenta. Ele agora já está a testar outros parâmetros. Ele já está a testar o parâmetro action, já está a testar o parâmetro PHP Session ID. Ou seja, ele neste momento, a partir no SQL Map, a partir do momento que ele não consegue quebrar um dos parâmetros, ele tenta ir para outros, como a parte do action, que é aquela parte do botão, e tenta também ir para o próprio PHP SSID. Eventualmente, se ele não conseguir, ele tenta testar o User Agent também. Portanto, mas isto ele já está a testar outras coisas. Portanto, neste momento, nesta fase, ele já não está a testar aquele parâmetro do title. Ok? Portanto, como eu disse, se pedidos por post vêm aqui com este $_post, se calhar os pedidos que são enviados por get é com o $_get. Não sei, se calhar acho eu que faz sentido, não é? Eu não consigo achar no fecheiro. Não consegues Não é achar. não é no Nem mesmo com ficheiro, é o noutro where is. ficheiro. É noutro Sim, ficheiro. é no Fábio. Olha, não é no É SQL noutro ficheiro. I6. O Reco esse é o É outro. noutro PHP. Ah, ok. Pois, Obrigado. aí é que está. Não é aqui neste ficheiro, meu. Falta-me essa parte. É que o ficheiro é outro. É que eu estou curioso para ver se vocês conseguem corrigir isso ou não. É porque isto, o do SQL Já Injection corrigi. é uma linha Já de está, código. Já está? Já está a dizer might not be injectable. Já fiz também. E a publica já não funciona. Sim, acho que foi quick. Nice. Yes. Agora De certa diga, forma, sabes esses truques como vendo avançados. isto é uma linha de código. Normalmente em outras linguagens não é mais do que 3. E quando é 3 já é a malta a inventar muito. Acham que se justifica ainda haver malta com vulnerabilidades de SQL Injection? Não. Na minha opinião, não. Isto é uma linha de código, é um fix super rápido e mesmo assim ainda há empresas que continuam com estes problemas. E o PHP é estupidamente utilizado em muita coisa. Muita coisa mesmo. Ok? Malta! Isto também a gente já está com as linhas 23. O que é que eu vou depois querer fazer na próxima sessão, assumindo que as minhas máquinas funcionam? Eu vou tentar também ver convosco à mesma aqui no Bbox, mas ver a parte de cross-site scripting. E eventualmente também vamos corrigir o cross-site scripting, ok? Que é para ver de que forma é que o cross-site scripting às vezes pode ser utilizado, como é que às vezes certas falhas
que também se corrigem com uma linha de código, que é uma pouca vergonha, mas pronto. Como é que isso pode depois ser corrigido? E depois a parte do command injection, que são vulnerabilidades que já não deviam de existir, mas infelizmente ainda existem. E depois, obviamente, conseguir ganhar algum acesso à máquina e fazer então esses testes. Quando deixarmos. Porque eu também quero fazer outra coisa, que é correr o scanner para WordPress, que é para vocês verem o que é que pode ser utilizado, porque vamos precisar de uma chave de API para isso. E depois, mais tarde, é que eu quero entrar numa matéria que vai ser um bocadinho mais difícil. Eu digo difícil porque não é uma coisa muito intuitiva, ok? Que vai ser a parte de buffer overflow. E buffer overflow basicamente é remote code execution, ou que está envolvido com o remote code execution, é das falhas mais graves que nós podemos ter, é das mais chatas de se conseguir identificar, mas é das mais perigosas e das mais poderosíssimas para um atacante. Problema é que vamos ter que analisar memória e vamos trabalhar com o Python para fazer isso. E eu adoro essa matéria. Eu fico tão modo excitado com aquilo que depois ninguém percebe patavinha do que é que eu acabei de dizer. Mas eu acho que é um dos exercícios mais divertidos que um gajo pode fazer. Ok? Pá, eu normalmente gosto de fazer dois tipos de exercícios. Um com uma aplicação normalmente que pode estar instalado basicamente num cliente normal, tipo um Windows 10, e depois também há outra aplicação como o SL Mail, que também tem uma falha de Remote Code Execution, e nós usando Python conseguimos fazer essa exploração remota, ou seja, forçar o outro a executar o código que nós queremos. E isso é problemático. Ok? Mas eu não sei se vou chegar ao ponto de meter logo reverse shells em conjunto com o buffer overflow, porque isso envolve controlar a memória. Eu quero pelo menos chegar àquele ponto em que vocês conseguem fazer um teste de mandar a aplicação abaixo só usando o código Python remotamente. Ok? E verem na memória o que é que está realmente a acontecer. E essa matéria é complexa porque envolve a forma como os CPUs e as memórias são processadas em sistemas operativos. Não é uma matéria leve, digamos assim. Okay? Mas é uma matéria que é super útil e grande parte dos gajos da segurança não sabe como é que aquilo funciona, mas vocês vão saber. Awesome! Alright? Ora, vou parar aqui a gravação e vou tentar resolver os bidés que surgiram durante a formação. Fica a porcaria do meu disco. Vocês têm que admitir que assim é divertido, não é? Uma falha de vez em quando ainda é uma coisa. Agora, falhar aquela porcaria toda, a infraestrutura toda, é a mesma coisa que, olha, vou meter aqui uma bomba e eu não sei porquê. Isto deve ser culpa dos russos, meu. Só pode ser por culpa dos russos. Não sei. Ei, bem. Mas pronto. Enfim. Olhem, malta. Gostei muito aqui deste bocadinho. Desculpem lá os devaneios daquela treta que eu não sei o que eu juro que não faço ideia do que é que se passou. Vou tentar. Eu só vejo o ETA a aumentar, mas pronto. 45 horas é um bocado mal. Isso também é 4 teras, né? Quer dizer, Epá, eu vou ter que formatar isto. Esquece. Perdido por 100, perdido por 1000. Olha, vou refazer máquinas e o caralho. isso E vou resolve ter que bad meter. clusters? O quê? Isso resolve se tiver bad clusters? Não sei como é que isso funciona, por acaso. Não sei. Não sei. E é que é o problema. Mas é mais que não fácil verificar com aquilo vazio. Quer dizer, O problema é que ele Não, ainda isso está a é igual. 1%. pois meu. exato. Se é igual ter lá a informação ou não. É para o fim de Se semana. fores formatar o disco, não vale mais a pena pedir aos teus alunos para te mandarem os colantes das máquinas que estão atualmente a serem utilizadas. Yeah, também pode ser. Pois é, isso que eu ia falar.
Epá, é que isso depois vai-vos a ocupar ainda muito mais espaço do que. Mas Não, é isso enquanto sim. estiveres a fazer download. Se quiser o Pessoalmente PC, eu eu não já me tenho importo. aqui. PC Vá. já tenho aqui. Mal, Por mim também, professor. Se Não. fazer clones de máquinas específicas, Pá, por mim não há Estejam- stress nenhum. É preciso clone estejam logo tranquilos. Vão zipar a fim de pasta inteira. semana. Eu já É mandei assim. vir um SSD de 2 teras por causa disto. Teve Vou que dizer É assim. ser. verdade, é verdade. Que, epá, o meu, pelos vistos, é que já ardi um disco NVMe, também manda de vir 2 outro. terabytes. Já não é o primeiro, portanto, se este arder. Não vais eu amanhã à começo- Embaixada Americana. Traz já um SSD de lá já. Pois, não sei se. Não sei se São são mais os baratos lá. melhores. Olha, a impressão minha ou o disco agora então deixou mesmo de. Mas isso é por causa estás- do scan está now, com- Isso é o scan, acho eu. pode ser por causa do Isso é scan. do scan. Será? Isso Já é está a garantidamente implodir. do scan. Eu quando fazia isso no. Que eu tinha um problema no USB. E eu quando estava a fazer o scan now ele não me deixava aceder aos fecheiros que estavam dentro do disco. Então é sem problema. Como já diria um formador que nós tivemos que nos deu Python com muitas Olha, aspas. eu não sei porquê, mas a coisa do ITE ainda está pior agora, meu. Sem problema. Sem problema. Acho que na Ok. segunda-feira estás despachado. Não faz mal. Mas é, temos logo aos Ah, segundos olha que isso só trabalha nos dias úteis. Ah, pronto, ok. Ou Tá seja, certo. ainda vai Isso é um demorar um bocadinho M2 mais. mesmo. É. Esse era o disco que estava a 70 e tal graus, não é? Não. Não faço Isto é ideia, outro meu, deve disco. ser, não Não, sei. não. O 70 e O tal disco a graus era 72 graus era um 2 era o teras. S. Yeah. Esse aí é 4 então é o teras e sistema é o operativo. disco W. É o Se sistema chamarem um operativo. Vorten resolve, pá. Epá, o Vartan É. resolve. A solução à Vortan é formatar isso. Então, exatamente, é mais rápido. Pá, Pois pronto. é Bem. o quê? Malta, eu, olha, vou pôr isto, como é que é? Arruma, mete para o lado e vou fazer para o Arc Raiders. E fazes tu muito bem. Não Alright? aceites nenhum convite do Icy Hot. Eu não, Fónix. Esse gajo é Ai, ganda ai, ai. camper, meu. Fónix. Nada disso, pá. Ah, Nada pois não. disso. Volta. Nada disso. Divirtam-se. Para a semana a Obrigado. mais. Para a semana a Até mais. segunda. Bora. Vá, Boa semana. tchau.